E a FIA apertou bem as regras aí para checagem das asas traseiras, né? E aí todo mundo pensa, será que vai afetar a McLaren? Bom, o Lando Norris garante que a McLaren não precisa se preocupar com isso e que não vai precisar mudar nadinha. Ainda na McLaren, o Oscar Piastri minimizou a polêmica das ordens de equipe na Austrália e, além disso, George Russell soltou o verbo, diz que a McLaren está mais dominante que a Red Bull de 2023 e o Kimi Antonelli brilhou na sua estreia e arrancou elogios de quem mais vale a pena, né? O chefe. Hoje é quinta-feira, 20 de março, tá no ar o nosso Volta Rápida, edição número 62. Prazer, eu sou Carlos Garcia. Antes da gente começar, deixa seu like aqui, se inscreve no nosso canal e segue a gente nas nossas redes sociais, @siteF1mania. Você também me encontra no meu Instagram pessoal, aqui do lado, @CarlosGarciaFM. Agora sim, bora pras notícias de hoje. E o Lando Norris afirmou que a McLaren não precisa fazer nenhuma alteração nas suas asas traseiras, mesmo com essa nova diretriz técnica da FIA que restringe ainda mais a flexibilidade dessas peças para o GP da China. Segundo o piloto, ao contrário do que muita gente pensa, inclusive, a McLaren não estava forçando os limites e que por isso não vai precisar se adaptar a essa mudança. A FIA já tinha introduzido aí uma nova regra no GP da Austrália para limitar a flexibilidade das asas, mas depois das observações que ela fez em Melbourne, ela decidiu apertar ainda mais as restrições e agora as asas traseiras só podem flexionar no máximo meio milímetro, isso sob um teste de carga vertical de 75 quilos. E tem uma tolerância ali de 0,25 milímetros para o GP da China. Questionado sobre a necessidade de ajustes, o Norris garantiu que a McLaren não vai precisar mudar nadinha. Ele falou, nossa asa tá bem, na verdade nossa asa provavelmente é boa demais e provavelmente não estamos forçando os limites o suficiente. Se essa regra já estivesse valendo no final de semana passado, estaríamos tranquilos, foi o que disse o Lando Norris. A FIA inclusive realizou verificações bem detalhadas dos carros do Verstappen, do Russell, do Sainz e do Norris na Austrália, isso antes de endurecer um pouco mais essas regras, ou seja, ela pegou alguma coisa ali, né? Embora nenhuma equipe tenha sido considerada irregular, os engenheiros da FIA identificaram que algumas peças, alguns carros estavam explorando um pouquinho demais a flexibilidade das asas, claro, para ganhar desempenho aerodinâmico. O chefe técnico da Red Bull, inclusive o Pierre Waché, sugeriu que a McLaren e que a Ferrari podem estar utilizando uma espécie de mini DRS com a flexibilidade das asas, mas o Norris não se mostrou muito preocupado, não. E a Red Bull também afirma que qualquer aperto nessas regras pode beneficiá-los. Será que essa mudança realmente vai afetar alguém? Isso já no GP da China? Claro que o Norris não ia admitir, né? Mas será que esse pode ser, de repente, o segredo da McLaren? Hoje tem treino livre e provavelmente a gente já vai ter as nossas primeiras respostas, porque tem também classificação para a corrida sprint de amanhã. Enquanto isso, o Oscar Piastri garantiu que as ordens da McLaren continuam claras. Apesar da polêmica no GP da Austrália, onde ele foi aí instruído a não ultrapassar o Lando Norris num momento bem crucial da corrida, o australiano, correndo em casa, vinha mais rápido que o seu companheiro de equipe e ele chegou a registrar até algumas voltas mais rápidas, mas ele recebeu pelo rádio a instrução para manter posição. E ele falou o seguinte: a corrida foi bem extrema, a gente estava na pista sem saber se ia chover ou não. Eu vou falar com a equipe e tentar entender melhor qual era a ideia, mas esse tipo de decisão pode acontecer para qualquer um dos dois lados, foi o que disse o Piastri, evitando, claro, polemizar sobre o tema. Mesmo obedecendo a ordem, ele acabou rodando depois, quando faltavam 13 voltas para o final, caiu para a 10ª posição e conseguiu se recuperar com uma manobra, eu ia falar agressiva, mas na verdade linda, sobre o Lewis Hamilton, que terminou em 9º lugar. O Zac Brown, CEO da McLaren, negou que a decisão tenha prejudicado o Piastri. Ele falou que não tem muito a ver, ele falou que a McLaren só queria garantir que estava livre dos concorrentes e que foi um momento de espera, vamos dizer assim, que depois pareceu que ele perdeu o controle, recuou um pouco, foi o que disse o Zac Brown. E, assim, eu acho estranho um piloto correndo em casa ser proibido de ultrapassar pela própria equipe, mas ao mesmo tempo a gente sabe que as condições de pista estavam muito ruins, então rola uma certa prudência ali que manda evitar o risco. De qualquer forma, é na classificação a partir de agora que o Piastri vai precisar se impor daqui para frente, porque aí ele evita esse risco de ser segurado pela equipe e ele passa pro Norris a responsabilidade de ter que ultrapassar. Se ele quiser ser campeão, vai ter que ser dessa forma.
E o George Russell fez uma análise surpreendente aí sobre o domínio da McLaren na Fórmula 1 em 2025. Para o piloto da Mercedes, o desempenho da equipe britânica no GP da Austrália foi tão forte que supera o que a Red Bull fez no ano passado com Max Verstappen. Mesmo com a vitória do Norris sobre o Verstappen por menos de um segundo, já que no final ali o Verstappen acabou pressionando bastante, o Russell acredita que as condições climáticas e o safety car mascararam um pouco a real diferença de ritmo, e ele destacou que antes das primeiras paradas nos boxes, o Norris e o Piastri já tinham aberto 14 segundos sobre a Red Bull, isso em 10 voltas. Daí ele falou: eu acho que o carro deles é definitivamente capaz de vencer todas as corridas esse ano, a diferença que eles têm sobre o resto do grid é maior do que o que a Red Bull já teve, mas quando o Max estava naquele carro de 2023, ele era extremamente confiante em cada volta. E o Russell também minimizou o impacto da nova regra da FIA sobre as asas traseiras flexíveis, dizendo também, assim como o Norris, que a McLaren ia vencer de qualquer jeito na Austrália. Para ele, a grande vantagem do MCL 39 está na forma como a equipe consegue preservar os pneus durante a corrida, permitindo um ritmo forte do começo ao fim. E a questão agora é: a McLaren realmente pode dominar a temporada de ponta a ponta de repente? Antes do ano começar, a gente vinha esperando aí uma temporada bem equilibrada, né? Então a gente torce para que Red Bull, Mercedes, Ferrari ainda tenham chance de reagir. E o Kimi Antonelli começou a sua trajetória na Fórmula 1 com o pé direito. A gente tem que admitir, o jovem estreante da Mercedes de 18 anos só surpreendeu no GP da Austrália e conquistou um impressionante 4º lugar, arrancando sim elogios do chefe da equipe, Toto Wolff. Mesmo largando apenas em 16º, depois de errar na classificação, o Antonelli mostrou maturidade, mostrou um ritmo forte ao longo da corrida e aproveitou bem aí os erros dos adversários, faz parte, e conseguiu se posicionar na zona de pontuação, subindo para o top 5, isso durante o caos da chuva ali nas voltas finais, se mostrando inclusive um bom piloto de chuva. Um dos momentos mais marcantes da corrida foi a sua ultrapassagem sobre o Alex Albon da Williams, garantindo a 4ª colocação. Com esse resultado, Antonelli registrou a melhor estreia de um novato na Fórmula 1 em mais de uma década, desde o pódio do Kevin Magnussen em 2004, 2014, e isso também na Austrália e correndo de McLaren. O Toto Wolff fez questão de elogiar o jovem italiano, aí destacou sua maturidade, a forma como ele lidou com os desafios da prova, e ele falou: olha, ele enfrentou condições extremamente difíceis e às vezes uma pista traiçoeira, no entanto ele lidou com tudo com uma maturidade além da idade dele. O chefe da equipe também destacou que o desempenho do Antonelli com pista livre foi impressionante, mostrou segurança e mostrou precisão nas ultrapassagens. Ele falou: vai ter momentos desafiadores para ele na temporada, mas a gente está muito satisfeito com a trajetória que a gente está vendo. Com um começo tão forte, será que o Antonelli pode ser uma surpresa na temporada e se firmar mesmo aí como um dos grandes nomes da nova geração da Fórmula 1? A gente tem que admitir, a gente chegou a duvidar bastante, mas a gente tem que ser justo. O Toto Wolff sempre apostou nele. E você, o que você acha disso tudo, hein? A FIA tá certa em apertar as regras das asas traseiras? A McLaren pode dominar a temporada inteira, de repente? E o Antonelli vai ser uma nova grande estrela na Fórmula 1? Comenta aqui embaixo que eu quero saber também a sua opinião. Se você curtiu, deixa o like aqui pra gente, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você não perder nenhuma atualização da Fórmula 1 e do nosso Volta Rápida. Se você quiser ficar por dentro de tudo que tá rolando no mundo dos esportes a motor, é só acessar f1mania.net e seguir a gente nas redes sociais aí também, claro, para muito mais conteúdo exclusivo. Valeu demais, tamo junto e até a próxima.